Olá, nosso grupo é composto por Giovana Vélez, Luanime e Luísa Guedes. Somos alunos do primeiro período de nutrição na Universidade Federal da Paraíba e hoje vamos apresentar sobre a apoptose celular pela disciplina de Biologia Celular. Bom, meu nome é Giovana e agora eu vou dar início ao conteúdo explicando o que é a apoptose, né? É uma forma de morte celular programada. Como diz a própria palavra, né? A origem vem do grego e significa cair. E assim como as folhas, né? O exemplo cita como as folhas caem para se regenerar e dar continuidade ao ciclo, da mesma forma são as células, né? Esse processo de apoptose é muito importante, porque a partir disso, né, ele vai dar continuidade, desenvolvimento e manutenção das células, né? É muito importante que a taxa de mortalidade das células seja compatível com as novas células que estão nascendo, para que não haja excesso de células no corpo. Então, à medida que as células vão nascendo, outras vão tendo essa morte programada para que possa dar continuidade a esse ciclo, a esse desenvolvimento. É importante citar também como ocorre a apoptose. Não é apenas de forma aleatória ou desordenada, mas como o próprio título sugere, ela segue eventos. Então, não é apenas matar a célula-alvo, né, para que ocorra a apoptose. Mas, na verdade, ocorre uma série de mudanças na morfologia da célula para que isso ocorra. Como, por exemplo, elas diminuem a sua forma, o citoesqueleto delas acaba colapsando, o envelope nuclear delas se desfaz, a cromatina condensa e quebra vários fragmentos em partes bem pequenas. E só a partir desses eventos que se dá início ao processo de apoptose. Além disso, a superfície da célula também se torna quimicamente diferente, já que ela alterou toda a sua estrutura. E com isso, rapidamente uma célula vizinha ela engolfa ou algum macrófago pode fagocitar, continuando assim toda a atividade celular. É válido ressaltar também que esse processo da morte celular, né, da apoptose, ela acontece de uma forma muito rápida, então ela não vai apresentar danos ao ambiente celular. E também não provoca nenhuma forma de intoxicação celular. O contrário, né, desse processo seria o que a gente chama de necrose celular. Como citado anteriormente, eu vou citar a diferença entre necrose e apoptose. Bom, na necrose celular, o tecido para de receber os nutrientes e a vascularização. Então, faz com que aquele tecido morra e acaba que provoca várias inflamações no ser humano a partir disso. Que é um fato muito presente em portadores de diabetes, né? Que dependendo do tamanho da necrose, há uma amputação de membros, já que há uma morte daquele tecido, né? O mecanismo de morte celular, ele ocorre em diversos organismos, mas é mais encontrado em animais. Bom, agora eu vou falar sobre a apoptose e a eliminação das células indesejadas. Apesar de, como foi mencionado anteriormente, que é um tipo de evento que é mais encontrado em animais, mas não é um fato isolado e raro no ser humano. Mas, na verdade, no sistema nervoso de vertebrados em desenvolvimento, metade das células são mortas assim que formadas. Como, por exemplo, no período embrionário, que começa uma série de mortes programadas, uma série de apoptose, afinal elas já cumpriram com a sua função e se continuassem ali poderiam inclusive atrapalhar o desenvolvimento gestacional daquele embrião. É importante ressaltar também que a divisão celular ela tem como se fosse um exército, né? Um batalhão, que quando algo sai do controle, da normalidade e vê que aquilo vai prejudicar o nosso organismo, então acaba aprisionando e provocando aquela morte na célula. E a partir disso o corpo vai trabalhar de acordo com as necessidades, como por exemplo, as células vão ajudar o corpo a deixar, como por exemplo, o fígado com o tamanho normal e cumprir as suas funções normais. Se o corpo percebe, né, que aquelas funções estão anormais ou que ele está além do tamanho, então o próprio corpo gera uma morte naquelas células para que não haja essa anormalidade e assim não gere um prejuízo ao organismo. Olá, meu nome é Luísa, sou estudante de nutrição. Hoje nós iremos falar sobre as reações causadoras da apoptose. Ao início, a apoptose é iniciada por proteases. O que são proteases? São enzimas que quebram as ligações peptídicas. Elas são intercelulares especializadas para clivar sequências específicas da proteína. Além disso, elas possuem a cistina. O que seria a cistina? É um aminoácido no seu sítio ativo. Então, irão clivar as proteínas-alvo, sendo nomeadas de caspases. Aqui nós temos a fórmula química da cistina. Ela possui uma dupla O e um grupo amina na sua composição. E as capases podem ser de dois tipos, as iniciadoras e as executoras. As iniciadoras irão iniciar, como seu próprio nome diz. Elas iniciam a morte celular programada, ou seja, a apoptose. Elas
ficam no citosol inativas até que recebem um sinal apoptótico para realizar a apoptose. E depois, as capazes executoras que irão executar tornam o sítio que era inativo agora ativo. Além disso, podemos ressaltar que uma vez iniciada a reação, elas não conseguem deixar de ser ativas, ou seja, o processo deve ser concluído. Porém, como a primeira capazes iniciadoras recebe o sinal para começar? Elas recebem o sinal da via extrínseca e da via mitocondrial. Vamos recordar, né? Como a via extrínseca é ativada? As proteínas de sinalização extracelular fazem como se fosse uma ligação para ligar a via extrínseca da apoptose, ou seja, da morte celular programada da célula. E nisso, os receptores são proteína transmembrana que possuem o espaço direcionado ao ligante para que seja realizada a apoptose. Esse processo, como irá ocorrer? Ele ocorre com o disparo da via extrínseca com ativação do FAS pelo ligante na superfície tumoral, por exemplo, ligando as caspases iniciadoras para destruir o tumor. Assim, originando o complexo de sinalização indutor da morte ou o DISC. Porém, além disso, algumas células produzem proteínas inibitórias, isso mesmo, irão inibir o processo e elas irão controlar a via o quê? Extrínseca para que sejam só ativadas quando necessária, ou seja, irá ter todo um controle da sua via e nisso a morte celular poderá ser ativada ou não. Nesses slides, podemos ver como ocorre esse processo. O ligante irá procurar um receptor dele para fazer toda a sua ligação. Depois, o agrupamento DISC será ativado, ocorrerá a clivagem de caspases e assim a célula-alvo será morta, ou seja, a apoptose irá ser concluída. E assim, o ligante se separar do receptor, pois já foi feito o que era previsto, a sua morte celular. Agora, nós iremos ver a via intrínseca da apoptose. Essa via irá depender da mitocôndria, que regula as atividades da célula e ativam a apoptose dentro da célula. Essa via irá depender da liberação das proteínas mitocondriais no citosol, que geralmente vivem no espaço intermembrana das organelas. O citocromo C é liberado no citosol pela cadeia transportadora de elétron da mitocôndria, tendo outra função, assim como nós já estudamos a importância dessa cadeia de elétrons, né? Muito importante para todas as funções do corpo humano. Ela se liga a outra proteína adaptadora chamada de APAF1, que juntas formam o apoptosomo. Elas recrutam as caspases e são ativadas pela DISC, como já falamos dela, assim induzindo a resposta da apoptose. Nesses slides, nós temos a foto do que seria um apoptosomo, que irá destruir todo o complexo. Agora nós iremos falar da BCL2. A BCL2 regula a apoptose na sua via intrínseca. Elas controlam a liberação da apoptose onde? No citosol, de citocromo e algumas proteínas. Algumas são consideradas pró-apoptóticas, ou seja, elas promovem a apoptose a partir do aumento da liberação, e no caso da libertação, necessitando do quê? De um balanço da atividade dessas proteínas para que a morte celular seja de forma necessária e controlada, ou seja, não pode ocorrer de qualquer jeito, de qualquer forma. Temos que ter uma análise, né? Não podem morrer todas as células ao mesmo tempo. Quando disparadas, elas se tornam ativas, liberando o citocromo C e outras proteínas intermembranas. Nos mamíferos, as principais proteínas efetoras são a BAX, BAX, e a BAC, que é BAK. Elas estão ligadas à membrana externa mitocondrial e a outra no citosol, respectivamente. Além disso, falando das proteínas BCL2, as proteínas BCL2 e a BCLX, que são antiapoptóticas, ou seja, elas não querem de jeito algum que a apoptose ocorra.
Elas estão localizadas na superfície do citosol e irão impedir a liberação inapropriada de proteínas da intermembrana, ou seja, proteínas que irão ajudar na apoptose, tudo que elas não querem que ocorra. A BH3 são as maiores subclasses da família BCL2, produzem uma resposta ativa ao estímulo apoptótico. E elas possuem a grande função de quê? De inibir as proteínas antiapoptóticas. E nisso, elas irão se ligar a um espaço hidrofóbico longo, ou seja, hidrofóbico odeia água, tem uma recusa, tem uma rejeita a água nas proteínas BCL2 e elas irão neutralizá-las, assim impedindo as suas funções. Mas, porém, todavia, ainda tem sinais para que ainda sobrevivam, impedindo a síntese apoptótica ou as atividades da proteína BH3. São proteínas que irão ajudar, né, gente? Assim, a via extrínseca recruta a atividade e a via intrínseca para aumentar a cascata de caspases para manter a célula, ou seja, elas querem manter a célula a qualquer custo. Agora, nós iremos ver todo o processo ao qual falei anteriormente. Primeiro, a mitocôndria está bem de boazinha, porém vai ter um estímulo apoptótico, isso mesmo. Irá ocorrer a liberação do citocromo C, que terá ativação de APF1 pelo citocromo C. Após isso, terá o agrupamento do apoxsoma, que é um complexo proteico, gente. Podemos ver na imagem como ele é bem, parece uma estrelazinha, né? Depois disso, terá o recrutamento da caspase, isso mesmo, aquela que eu já falei anteriormente. Depois terá uma cascata de caspase, levando o quê? A apoptose, isso mesmo, a morte celular. E por fim, é isso, gente, a apoptose. Agora nós iremos entrar no tópico, o controle das caspases. Isso mesmo, gente. Aqui nessa imagem nós temos como vai ocorrer todo o processo. Tem que ter um estímulo apoptótico, necessita de uma proteína antiapoptótica, vai ter a proteína BH3 apenas ativada, vale ressaltar, hein? Terá uma proteína intermembrana liberada, proteínas efetores ativas da família BCL2, a qual já falei, o citocromo C, que é muito importante. Todo esse processo é muito importante para a apoptose. Olá, meu nome é Luan. Agora eu vou comentar acerca dos inibidores de apoptose, as IAPs, no controle das caspases, que são as iniciadoras do processo da apoptose. As IAPs são uma família de proteínas que foram identificadas como inibidoras das caspases, as enzimas efetoras da apoptose, ou seja, elas inibem o efeito das caspases, assim suprimindo o início da apoptose. Elas possuem um ou mais domínios BIR, que são responsáveis pela ligação e inibição das caspases. Além da inibição direta, algumas IAPs, como a XIAP, também promovem a degradação das caspases por meio da ubiquitinação, ou seja, ela vai marcá-la com uma marca de ubiquitina e assim o proteossomo vai a destruir por causa dessa marca. As IAPs também estabelecem um limiar de inibição que as caspases devem superar para desencadear a apoptose. E a regulação das IAPs é crítica para garantir o equilíbrio entre a sobrevivência celular e o processo apoptótico. Agora eu irei apresentar sobre os fatores de sobrevivência extracelulares. Os fatores de sobrevivência são basicamente sinais extracelulares que promovem a sobrevivência celular. Como que eles fazem isso, né? Eles inibem a apoptose por meio dessa sinalização. Eles são secretados por células que estão próximas ou por células-alvos para garantir a sobrevivência da célula que depende desses sinais, né? Pronto, alguns exemplos desses fatores de sobrevivência incluem fatores de crescimento, como o fator de crescimento derivado das plaquetas e o fator de crescimento semelhante à insulina, né? E fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro e o fator de crescimento neuronal. Eles exercem basicamente seus feitos ativando as vias de sinalização intracelular, como a via AKT, que promove a sobrevivência celular e inibe cascatas apoptóticas, que são de extrema importância para iniciar os processos apoptóticos. Os fatores de sobrevivência extracelulares
podem inibir a apoptose de 3 maneiras diferentes, que eu irei explicar agora. A primeira pode ser pela estimulação da transcrição de proteínas antiapoptóticas, que só irá ocorrer depois que a transcrição dos genes que codificam essas proteínas acontecer. Alguns fatores de sobrevivência irão estimular essa transcrição dos genes, que irão codificar as proteínas antiapoptóticas da família BCL2, como BCL2 ou a BCLXL. Na membrana mitocondrial, o citocromo vai ser impedido de ser liberado. Assim, as caspases não serão ativadas e o processo apoptótico não se iniciará, já que as caspases são as iniciadoras do processo apoptótico. Agora, comentando acerca da segunda forma em que os fatores de sobrevivência extracelulares podem inibir a apoptose, irei falar da ativação da proteína serina treonina sinase AKT. Muitos outros fatores de sobrevivência podem ativar a proteína serina treonina sinase AKT. A AKT tem diversos alvos, incluindo a proteína pró-apoptótica BAD. BAD, quando não é fosforilada, promove a apoptose inibindo as proteínas antiapoptóticas como BCL2, assim suprimindo a atividade antiapoptótica. Porém, quando ela é fosforilada pela AKT, BAD irá se dissociar e vai liberar as proteínas antiapoptóticas para suprimir a apoptose, assim dando início a uma ação antiapoptótica. Além disso, a AKT pode inibir a apoptose fosforilando e inativando proteínas reguladoras da transcrição que iriam estimular a expressão dos genes pró-apoptóticos. Assim, quando ela inativa essas proteínas, ela inativa também a ação apoptótica e assim inibe a apoptose. Agora, para finalizar, irei falar da terceira forma, que seria a fosforilação da proteína anti-IAP-HID no grupo Drosophila, que seria o grupo das moscas, o grupo daqueles insetos, né? Em Drosophila, alguns fatores de sobrevivência irão inibir a apoptose através da estimulação da fosforilação da proteína anti-IAP-HID. HID, quando não é fosforilada, promove a morte celular inibindo as IAPs, que são as inibidoras da apoptose. Assim, quando essas IAPs são inibidas, a apoptose tem o processo de iniciação. Porém, quando ela é uma vez fosforilada, né, a HID, ela não inibe mais as IAPs. Assim, tornando elas ativas e bloqueando a apoptose. Agora irei comentar acerca da remoção de células apoptóticas por fagócitos, que nada mais são células que fagocitam, que destroem células indesejadas ou substâncias indesejadas, como nesse caso aqui, as células apoptóticas. Então, por que os fagócitos são utilizados para remover as células apoptóticas? Porque caso as células apoptóticas liberassem seus conteúdos, se rompessem, iria causar uma resposta inflamatória para o nosso corpo. E assim iria desencadear várias reações que seriam prejudiciais para o nosso organismo. E como o nosso organismo não quer esses problemas, ele usa os fagócitos para destruir essas células sem ter rastros e assim não vai ocorrer nenhum problema. Esse processo de enrolamento depende de modificações químicas na superfície das células apoptóticas, que vão enviar sinais para que as células fagócitas captem esses sinais e assim fagocitem as células apoptóticas. Uma modificação importante ocorre na distribuição dos fosfolipídios fosfatidilcerina carregados negativamente na superfície celular. Esse fosfolipídio normalmente é localizado apenas na folha interna da bicamada lipídica, porém, durante o processo apoptótico, ele irá se virar para a folha externa. E assim termina o processo da remoção de células apoptóticas pelos fagócitos. Aqui é Giovana novamente. Eu vou falar sobre a relação de apoptose e doença. Bom, como o próprio título já menciona, apoptoses excessivas ou insuficientes podem contribuir para o aparecimento de doenças. Bom, existem muitas doenças causadas pelo número excessivo de células que entram em morte celular, que entram em apoptose e contribuem para danos de diversos tecidos. Um dos exemplos mais comuns, mais dramáticos, é o ataque de coração e derrames. Por quê? Porque nessas condições as células morrem através de necrose, que é o tipo de morte celular mencionado anteriormente, que causa degeneração nos tecidos por meio de perca de nutrientes e de vascularização. Então, prejudica o ser humano e causa diversas inflamações no organismo do mesmo.
Nessas condições aí da morte por necrose, o resultado é advindo de uma isquemia, que no caso é um suprimento inadequado de sangue. Algumas células podem não ser afetadas e morrerem por apoptose. É tanto que espera-se que no futuro algumas drogas, algum medicamento seja desenvolvido para bloquear essa apoptose e mostre a utilidade poupando tais células e, consequentemente, evitando tais doenças que degeneram os tecidos. Já em outro caso de insuficiência de apoptose, onde as células não morrem, por esse processo, as mutações, como em camundongos e humanos, que podem ser citadas como exemplo, elas vão inativar genes que codificam o receptor da morte das células, ou seja, vai impedir, vai atrapalhar que a apoptose aconteça. Então, dessa forma, impede a morte que é normal de alguns linfócitos, causando assim um acúmulo excessivo dessas células no baço e nas glândulas linfáticas. E em muitos casos, esse acúmulo excessivo vai levar a doenças autoimunes, no qual os linfócitos reagem contra o próprio tecido do organismo do indivíduo. E para finalizar, irei resumir a apoptose, irei resumir todos os processos explicados no seminário, iniciando pelo começo da apoptose, que irá se iniciar devido aos sinais enviados por outras células ou por sinais intrínsecos. O que seriam sinais intrínsecos? Seriam sinais enviados pela própria célula, como os danos ao DNA, perturbações. Esses sinais ativam as cascatas de sinalização, que levam à ativação das caspases, enzimas que iniciam o processo apoptótico, vão desencadear a apoptose. A clivagem de proteínas-chave irá seguir esse processo. As caspases ativadas irão clivar as proteínas essenciais para a sobrevivência celular, como proteínas estruturais e enzimas, levando à desmontagem controlada da célula. Ou seja, existe toda uma programação, todo um sistema que a célula deve seguir para ter esse processo apoptótico. Prosseguindo esse processo, irão ocorrer as mudanças morfológicas. Durante a apoptose, ocorrem diversas mudanças morfológicas, e principalmente as características, que vão incluir a contração celular, a fragmentação do núcleo e a formação de corpos apoptóticos, que vão facilitar o processo fagocitário que vai se seguir. Prosseguindo, o processo fagocitário, ou fagocitose, vai ocorrer quando as células apoptóticas mandarem sinais que elas não estão funcionando direito na superfície celular, e assim elas vão se tornar alvos para os fagócitos e para as células vizinhas do sistema imunológico, certo? O que vai acontecer? Essas células irão destruir a célula apoptótica para que não ocorra a dispersão do seu material no meio extracelular. Pois, como comentado anteriormente, caso o conteúdo da célula seja liberado no meio extracelular, vão ocorrer diversos problemas inflamatórios. E esses problemas inflamatórios vão desencadear diversos problemas para o nosso organismo. E como o nosso organismo não quer isso, ele desencadeia a fagocitose. Seguindo para o último processo da apoptose, é a eliminação e reparo. As células fagocíticas removem os corpos apoptóticos e o espaço ali deixado, que se a célula morrer, ela vai deixar um espaço, uma lacuna ali. Então aquele espaço vai ser ocupado por outra célula vizinha ou pela própria proliferação celular. E assim, a homeostase tecidual, a homeostase seria, no caso, o equilíbrio, vai ser restaurado. Dessa forma, finalizando todo o assunto da apoptose, um vídeo irá prosseguir toda a explicação e vai mostrar de forma prática a ocorrência da apoptose, mostrando todos esses processos que acabei de explicar no resumo e no decorrer de toda a apresentação. Agora, iremos ver as referências utilizadas para produzir esse trabalho maravilhoso. Gente, nós utilizamos o livro de Biologia Molecular da Célula, um livro perfeito, com grande renome. E assim, nós finalizamos o nosso seminário sobre apoptose, da disciplina de Biologia Celular. Como mencionado anteriormente, somos do primeiro período de nutrição da Universidade Federal da Paraíba. E em nome de todo o grupo, eu, Giovana Vélez,
Luan Lima e Luísa Guedes, agradecemos muito pela atenção. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado do seminário e tenham aprendido acerca do assunto. Assim como nós aprendemos muito e foi um enorme prazer produzi-los para vocês. Obrigada pela atenção.